Educar através de consequências de forma respeitosa é sim possível na disciplina positiva. No entanto, nós temos que ter muita cautela, porque há uma linha tênue entre educar a partir de consequências e punir, transformar isso numa punição disfarçada. É bem diferente nós sermos respeitosos com as crianças e mostrarmos para elas que existe sim consequências caso ela não haja de acordo com o que é esperado, com as regras da casa ou da sociedade, de usarmos isso como uma ferramenta de troca, uma barganha. Se tu não passares na prova, tu não vai ganhar tal coisa ou tu vais ficar de castigo. Se tu não comeres tudo, tu vais ficar sem sobremesa. Isso não é uma consequência respeitosa. E lidar com as crianças dessa forma acaba gerando dois sentimentos nas crianças. O que elas são injustiçadas e elas sentem raiva dos adultos, ou elas têm vergonha de si mesmas por não terem correspondido às expectativas. Pode começar a gerar mentiras, começar a gerar baixa autoestima, vários outros sentimentos pela vergonha de ser falha, que é o que ela sente quando os adultos punem ela por não corresponder às expectativas. A disciplina positiva fala que enquanto o adulto quiser ganhar uma disputa, quiser mostrar que ele é sim a autoridade máxima da casa, vai haver um perdedor. E esse é o ponto que nós precisamos sempre nos ater. Ter consciência de que sim, tem uma parte de nós que quer vencer, quer mostrar para a criança que quem manda somos nós, somos os adultos, mas nós mostrando para a criança de forma agressiva, de forma autoritária, que nós estamos ganhando dela numa disputa de quem é que ordena aqui, transformar a criança em uma perdedora, pois se há um vencedor, há um perdedor. E o que esse sentimento vai gerar? O que esse sentimento vai trazer em termos de relação, de positividade para a família? Nada. Portanto, o importante aqui é nós educarmos, não é nós fincarmos o pé, mostrando para a criança que nós ganhamos essa disputa de poder. Considerando que essa linha é tão tênue e tão complicada de, na prática, o adulto não acabar extrapolando ela para punição disfarçada, por que a disciplina positiva mesmo assim fala sobre a educação através de consequências? Primeiro, que ela é provavelmente a ferramenta mais utilizada por famílias e escolas. Portanto, nós precisamos aprender a utilizá-la de forma assertiva. E segundo, que quando aplicada de forma correta, ela pode sim gerar o senso de responsabilidade na criança. A criança começa a compreender que no mundo, tudo que ela opta por fazer, as escolhas dela geram consequência positiva ou negativa na vida. O primeiro tipo de consequência que nós temos são as consequências naturais. As consequências naturais, elas não têm interferência absolutamente nenhuma na consequência que a criança vai sentir na pele. A consequência natural é o seguinte: saí na chuva sem guarda-chuva, me molhei. Deixei virar um copo de suco, tomei um suco descuidadamente, fiquei molhada do suco. Saí na rua sem casaco, estou passando frio. Ela é naturalmente percebida, sentida na pele, sem a intervenção de uma outra pessoa. A forma como nós nos comunicamos com a criança depois que ela percebeu o que é uma consequência natural faz toda a diferença no aprendizado a partir da vivência. Então não vale aqui falar: eu te avisei, viu só, agora vai ficar molhada mesmo, não quis pegar o guarda-chuva. Isso não é respeitoso e isso a gente está aproveitando uma consequência natural para humilhar e envergonhar a criança. Não acrescentar vergonha, culpa ou dor é a chave para a criança realmente sentir a consequência natural de forma respeitosa. O exercício do adulto aqui é ficar de fora, é realmente procurar nem falar nada, é dizer para a criança: se tu não pegares o casaco, tu vais sentir frio. Se tu não levares o guarda-chuva, tu vais te molhar, e permitir que a criança experiencie isso na pele. Se tu precisares falar alguma coisa depois, é validar o que aconteceu.
Então comentar, por exemplo, pois é, deve ser bem chato mesmo, deve ser bem desconfortável ficar toda molhada por não ter levado o guarda-chuva. Isso é bem diferente de acusar, de humilhar a criança e dizer, eu te disse, viu, eu te disse para não sair sem guarda-chuva. Quando apropriado, nós podemos acrescentar, não de forma pejorativa, uma pergunta como é que tu vais lidar com isso da próxima vez? Tu tens um plano para solucionar esse problema? Ou tu gostarias da minha ajuda para pensar numa alternativa? E assim a gente vai acolher o sentimento da criança, a frustração dela, o sentimento de ops, não deu muito certo, mas vamos estar mostrando para ela que tudo bem, que da próxima vez ela pode sim fazer diferente. E num dos livros da disciplina positiva, existe um exemplo bem claro de como isso acontece. Billy era um menino de 7, 8 anos, ele é americano, portanto lá ele tinha o almoço na escola e ele sempre esquecia de levar o almoço. Frequentemente chegava a hora do almoço na escola, o Billy não tinha levado o seu almoço, ele ligava para a mãe e a mãe saía correndo do trabalho dela, do escritório, para levar o almoço para o Billy, porque ela não queria que ele passasse fome, e isso é uma grande preocupação de pais e mães. Com o tempo, a mãe do Billy começou a perceber que para ele estava muito cômodo e que não tinha realmente motivo para ele se lembrar do almoço, para ele ter essa responsabilidade, porque ela sempre dava um jeito de consertar a situação e ele acabava assim almoçando. O que ela decidiu? Ela decidiu usar a consequência natural. Então, é respeitoso tu avisares antes para a criança quando tu fores modificar um comportamento teu. É chegar para a criança e falar de forma respeitosa. Meu filho, a partir de amanhã, eu não vou mais levar o almoço para ti na escola. Portanto, se tu esqueceres de levar o almoço, tu vais dar um jeito, tu vai ficar com fome, mas eu não vou mais sair correndo do meu trabalho para te levar o almoço. Dessa forma, a gente está entregando a responsabilidade de acordo com a maturidade da criança para ela mesma. E aí nós podemos perguntar, qual é o horário que tu vais organizar o almoço? O almoço para levar para a escola? Vai ser à noite antes de dormir ou vai ser de manhã quando te acordares, tu vais acordar um pouquinho mais cedo para resolver isso? Aí a criança vai se comprometer e tu podes até perguntar para ela se ela vai botar o despertador para tocar, para lembrá-la, mas de forma alguma tu vai assumir a responsabilidade de mediar a situação. Então, nós também não devemos ser a muleta para a criança. Então eu vou começar a te lembrar de organizar o teu almoço. Porque, de alguma forma, nós vamos estar ali lembrando a criança e a responsabilidade não vai ser dela. E o que a mãe do Billy fez? Começou a deixar efetivamente ele passar fome. Mas o que acontecia? A professora ficava com pena e ela emprestava dinheiro para o Billy ir na cantina e comprar o almoço. Essa professora queria sim ajudar, ficava com pena, a motivação dela era boa, no entanto, ela não estava ajudando o Billy no objetivo da mãe, que era torná-lo mais responsável. Chegou um momento que a mãe foi na escola e conversou com a professora sobre isso, sobre essa ideia dela de deixar o Billy se responsabilizar pelo almoço, e a professora concordou, então, que não ia mais ajudá-lo dando dinheiro para ele comprar o almoço. Nas primeiras vezes, o Billy efetivamente esquecia de levar o almoço. E aí, o que acontece? Ele liga para a mãe e a mãe diz, meu filho, eu te avisei que eu não sou mais responsável pelo almoço, a partir de agora, tu precisas te virar em relação a isso. O Billy, às vezes, ficava com fome, às vezes tinha um amigo que compartilhava o almoço com ele, e a partir daí está tudo bem, porque o amigo não é um adulto que está super protegendo o Billy e impedindo que ele não compreenda as consequências naturais da vida. Ele está aprendendo a se relacionar e ver qual é a dosagem entre contar com o companheirismo de um amigo e abusar da boa vontade, ficar com fome. E o final desse exemplo foi que, eventualmente, o Billy realmente começou a ser responsável pelo seu almoço, organizar antes, porque ele sabia que se ele não fizesse isso, ele iria passar sim fome.
Então, o que esse exemplo nos mostra? Nos mostra que é consequência natural, se tu não levares o almoço, tu vais ficar com fome. Não tem aqui ninguém interferindo, nem sendo desrespeitoso com a criança, mostrando assim que ele é responsável pela própria vida, pela própria alimentação. Quando é que nós não devemos usar as consequências naturais? Quando há um risco. Por exemplo, nós não vamos permitir que uma criança perceba qual é a consequência natural de atravessar uma rua sem olhar para os lados, quando nós precisamos investir tempo em treinamento. Esse treinamento inicial, que é de acordo com a maturidade da criança, vai ser muito mais leve para os pais, porque nós vamos estar preparando a criança para ser responsável por si mesmo. Outro momento no qual nós não devemos utilizar as consequências naturais é quando o comportamento da criança interfere em terceiros. Então nós não vamos permitir, por exemplo, que uma criança que se torna agressiva e começa a jogar objetos em outra, no irmão, num amiguinho da escola, que ela perceba que quando ela joga um objeto, ela machuca outra criança. Então isso não é respeitoso com a outra criança, portanto nós não devemos usar a consequência natural. E também quando a criança não percebe que ela tem um problema. Uma criança muito novinha não percebe que se ela sair descalça na rua, ela vai se machucar, ela pode cortar o pé. Isso não é um problema. E mesmo que ela corte o pé, muitas vezes a criança não tem maturidade de entender que isso foi uma consequência de algo que ela optou por fazer. Nesse momento, então, entra em ação a maturidade e a autoridade respeitosa do adulto para interferir e dizer para a criança qual é a única opção possível, que nesse caso é sair com calçado de casa. O segundo tipo de consequência que nós podemos utilizar para educar as crianças são as consequências lógicas. No entanto, essas são as que mais nós precisamos nos atentar para não cair na barganha e no discurso de punição. Consequências lógicas exigem raciocínio, paciência e autocontrole do adulto. Então, aquela frase, eu já te disse mais de 1000 vezes para não fazer tal coisa, senão isso vai acontecer contigo. Eu já te disse mais de 1000 vezes, é algo que nós precisamos banir do nosso vocabulário. E como saber se uma consequência lógica, ela é realmente uma consequência lógica ou ela é uma barganha, uma punição? Nós temos os 4 R's para as consequências lógicas. O primeiro deles é se ela é relacionada. Então, a consequência de um comportamento que não é o esperado, um mau comportamento, ela é relacionada? A consequência tem relação com o comportamento que nós estamos tentando trabalhar? Ela é respeitosa? A criança percebe que, embora ela esteja sentindo na pele uma consequência que pode não ser boa, ela não está gerando um sentimento de incompreensão, ela não está gerando um sentimento de vergonha na criança? Ela é razoável, quer dizer, não é uma consequência lógica absurda, que, por exemplo, se tu desenhares na mesa da escola, tu vais precisar limpar a tua mesa e a mesa de todos os teus colegas. Isso não é razoável, não é respeitoso. E ela é revelada com antecedência. Houve um acordo, a criança ficou sabendo antes que a consequência ocorreria se ela não fosse respeitada? Em que momentos nós utilizamos as consequências lógicas? Por exemplo, uma sala de aula na qual tem uma aluna que fica batendo com o lápis, é uma aluna que provavelmente seja ansiosa, fica batendo com o lápis na mesa e isso atrapalha os outros colegas, tira a atenção dos outros colegas. Não existe uma consequência natural nesse caso. Ela ficar batendo com o lápis não vai ter uma consequência naturalmente para ela. Então, nós utilizamos a consequência lógica em uma reunião de classe, que é uma ferramenta poderosa da disciplina positiva, assim como as reuniões de família. É necessário que haja um preparo por parte da professora ou dos pais para que não haja acusações.
Portanto, a abordagem é falar o que acontece quando alguém fica batendo com o lápis na mesa. E desconcentra os outros. E como é que nós podemos ajudar essa pessoa a perceber que ela está interferindo no foco dos outros? E aí, permitir que os alunos ou que os filhos deem uma solução respeitosa. Olha, nós vamos tocar no ombro do colega para mostrar para ele que ele está tendo um comportamento que está inconscientemente interferindo nos outros. E esse é o primeiro passo. Muitas vezes, dessa forma, nós não precisamos nem utilizar uma consequência lógica. Colocar a mão no ombro do aluno que está batendo com lápis já é o suficiente para a pessoa tomar consciência e parar com aquela atitude. Agora, se não for o suficiente, então é estabelecido em grupo uma consequência lógica. Se a pessoa que esteja batendo com lápis não se dê conta, não pare de bater, o que a professora vai fazer? O que vai acontecer com ela? A professora vai respeitosamente pedir licença, guardar o lápis e convidar a aluna para respirar fundo e dar uma volta pela sala de aula, por exemplo. Então vai muito também da sensibilidade do adulto que está interferindo. Então vai sim tender para a punição. Eu vou tirar o lápis e tu vai precisar dar a volta na sala. Não, tudo vai da forma como nós abordamos o problema. Um exemplo de consequência lógica no ambiente familiar é dado pela Jane Nelson, a autora dos livros de disciplina positiva. Ela tem vários filhos e no período de infância, adolescência desses filhos, ocorria frequentemente da cozinha ficar uma bagunça depois que todos tomavam café da manhã. E foi acordado, então, uma consequência lógica é que se os filhos não tomassem o café da manhã dentro de um horário pré-estabelecido, eles não iriam mais tomar café da manhã. Então, por exemplo, o café da manhã pode ser tomado das 7 às 8 da manhã. Após isso, quem não chegar na cozinha, comer e organizar a sua bagunça, vai ficar esperando o horário do almoço para comer. E ela conta que no primeiro dia, o filho mais novo dela testou essa regra. Ele chegou uns minutinhos depois do horário estabelecido e ela disse que não, que tinha sido acordado, quer dizer, a criança sabe antes qual é a nova regra e que a consequência lógica era, depois de tal hora, não tem café da manhã. E o menino começou a escalar o balcão, eu já imagino aquelas ilhas americanas. Ele começou a escalar o balcão para pegar a caixa de cereal que estava em cima do balcão. Ela ia lá e tirava ele. Ele escalava o balcão, ela ia lá e tirava ele. E que ela fez isso por em torno de 45 minutos. Ela já estava desgastada, mas o exercício é respirar fundo e tirar a criança de cima do balcão. Tirar a criança de cima do balcão até que ele cansou, disse: eu não estava com fome mesmo, virou as costas e ficou sem comer. Esse menino, então, entendeu o que era consequência lógica e passou a chegar na cozinha no horário para tomar o café da manhã. Passado um período, por exemplo, 1, 2 semanas, ele resolveu de novo testar esse combinado da família e Jane Nelson conta que ela ficou assim: ai meu Deus, não, mais 45 minutos tirando essa criança de cima do balcão. Mas não, a criança tentou por 1, 2, 3 vezes, desistiu, virou as costas e foi fazer outra coisa. Isso é consequência lógica. Existe sim a interferência de um adulto, não é como a consequência natural, que naturalmente algo ocorre. Não, naturalmente a criança pode chegar na cozinha e comer o cereal a hora que ela quiser, mas pelo bom funcionamento da rotina familiar, foi necessário aí colocar uma intervenção, uma consequência lógica. Então aqui, de forma respeitosa, sem agressividade, sem disputa de poder, o adulto está mostrando que existem regras para o bom convívio da sociedade, mesmo que a sociedade seja a família, que precisam ser respeitadas. Mas a criança só vai respeitar se ela se sentir respeitada. A criança é um espelho de nós mesmos, dos adultos.
Lembre-se sempre que consequência lógica não é uma punição disfarçada. Se ela não for extremamente óbvia do ponto de vista de uma pessoa de fora, ela não é a melhor opção para educar a criança. Provavelmente, tu, sem querer, está usando ela como uma moeda de troca ou como uma punição para a criança. O objetivo de educar e disciplinar é fazer a criança se sentir melhor e agir melhor, não disputar poder com o adulto. Lembrem-se também que onde há um vencedor, há um perdedor, e nós não queremos que as crianças se sintam perdedoras. Dessa forma, elas não vão estar desenvolvendo uma boa autoestima e um bom relacionamento com os adultos.